Vamos começar agora o nosso caderno de atividade, pessoal. Esse pedacinho dele começa na página 17. Nós já fizemos um super intensivo da adição para entender direitinho o que é uma adição, revisar quem ainda não tinha entendido e treinar um pouquinho também. Mas agora a gente vai fazer da subtração da continha de menos, né? Onde eu vou tirar, onde eu vou emprestar, onde eu vou dar. Todas essas palavras nos indicam que estamos falando de uma subtração. Também tem aquelas que são, vamos dizer assim, as pegadinhas da subtração, que quando pergunta assim, quantos a mais, né? E aí falar a mais, mas a conta é de menos. Então tem essas pegadinhas. Mas a gente vai treinar bastante, vai ficar todo mundo craque. Logo no começo, está falando assim que a subtração é uma operação matemática, então uma continha da matemática, né? É um jeito da gente somar, da gente devolver, a gente integrar algumas coisas. Então aqui, pessoal, uma das ideias é tirar. A ideia mais simples da subtração é essa ideia de tirar, né? É a mais tranquila de todas. Então, por exemplo, aqui, 5 menos 2 igual a 3. E aqui tem os nomes, né? Lembra que lá na adição era soma, soma, total, era parcela, parcela, soma ou total? Cada pedacinho que eu ia juntar chamava parcela e o resultado chamava soma ou total. Aqui, ó, a primeira parte, a parte maior, chama minuendo. A parte que eu vou tirar chama subtraindo, porque eu vou subtrair, e o resultado chama resto ou diferença. Então, eu tinha o minuendo, né? Eu tinha uma quantidade, eu subtraí, eu tirei o subtraindo, e o que sobrou é resto ou a diferença. Prof, eu tenho que decorar esses nomes? Ainda não. Mas, quando alguém falar minuendo, falar subtraindo, falar resto ou diferença, você vai falar, essa pessoa está falando da subtração. Então, tem gente que acha que criança tem que conversar com a criança igual um bebê, tem que falar coisinha facinha, que não precisa usar o nome que as coisas têm. O nome que as coisas têm. Vocês já sabem que a prof discorda disso. Criança tem sim que entender o nome das coisas, tem que aprender o nome. Vocês já aprenderam a falar, conseguem falar de tudo, né, pessoal? Então, ó, e o símbolo, né, que é esse tracinho aqui que chama menos, né? Nós chamamos de menos. Esse é o símbolo e essa é a escrita, menos. Então, vamos lá, vamos treinar? Hoje tem alguns exemplos bem tranquilos aqui, né, de subtração para a gente relembrar. Então, aqui, ó, eu tinha 8 bolas, né? Meu minuendo total que eu tinha era 8 bolas. Aí, ó, vamos imaginar que 6 bolas estouraram. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 estouraram. Então, com quantas eu fiquei? Eu fiquei com 2 bolas. 8 menos 6 igual a 2 bolas que eu fiquei, certo? Então, a conta pode tanto vir em pé, tanto deitada quanto em pé. Isso a gente já viu. Aqui, por exemplo, eu tinha 4 bolas. 2 bolinhas estouraram, então sobrou para mim 2 bolas, né, pessoal? E aí, 4 menos 2 igual a 2. Agora aqui a mesma coisa, a conta só está em pé. 4 menos 2 igual a 2, a mesma coisa, só mudou a posição da conta. Pessoal, a gente tem vários exemplos aqui e a prof quer que vocês façam. Eu não vou falar, porque senão não vai dar para vocês pensarem em nada, né? Tinha um exemplo, eu fiz outro e vou deixar vocês pensarem sobre esses. Então, imagina, olha, eu tinha 5 bolas, pensa num problema. Deixa eu ver, o meu amigo João Miguel, vamos pensar, tinha 5 bolas. A irmãzinha dele pegou 3 das bolas que ele tinha. Quantas sobraram? Pensa situações que aquele problema pode aparecer, porque isso ajuda vocês a pensar melhor. Então,
O João Miguel ficou com 2, né? Aí eu consigo visualizar melhor. Então pense em cada uma dessas situações com bastante atenção, com bastante cuidado, e aí a gente se vê amanhã com mais subtração.